Boa tarde aos colegas que estão participando nesse sábado à tarde do Congresso Paulista de Anestesiologia 2022. Queria inicialmente agradecer à doutora Rita Rodrigues pelo convite. É um prazer estar nessa mesa com pessoas tão importantes em relação à ventilação mecânica. Cito o doutor Marcelo Gama de Abreu, que eu sigo no ResearchGate, o grande pesquisador da Alemanha. Efetivamente, agradeço a comissão científica da SAESP também. Não tenho conflito de interesse. Meu nome é Carlos Darcy Alves Berçot, eu sou responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Federal da Lagoa, no qual, na plateia, o Dr. Carlos Alberto Dias deve estar presente, um grande incentivador da ciência, efetivamente das boas práticas com os residentes, então eu dedico essa apresentação remota a ele. A pergunta da SAESP feita a mim são quais são as diretrizes da ventilação mecânica no paciente de neurocirurgia e no paciente neurocrítico. Apesar de militar há muitos anos em neuroanestesia, efetivamente nossas publicações são mais em relação à neurofisiologia, potencial evocado, hidratação, entre outros. Então será desafiador, sem dúvida nenhuma, fazer um update da ventilação mecânica em neuroanestesia, mas eu confio que o Dr. Marcelo Gama de Abreu, estando aí na mesa, ele pode completar as informações sem o menor problema. Bom, eu começo com um artigo de um grupo de Gênova, na Itália, que é um grupo liderado pelo professor Paulo Pelosi, muito possivelmente está no Congresso. Seria um prazer se ele estivesse na sala nos ouvindo. Também sigo no ResearchGate, junto com a Chiara Roba, que é efetivamente uma intensivista que é especialista em neurocríticos. Essa publicação de 2020 no Critical Care é bastante interessante, porque é um survey, assim, é um questionário feito na Europa e fora da Europa, para poder avaliar as condutas em diversos centros. E a surpresa desse survey é que, efetivamente, o manejo ventilatório, as práticas no TCE grave, por exemplo, no paciente com ou sem insuficiência respiratória, são muito diferentes em diversos centros. Aí eu mostro os diversos centros, inclusive aqui no Brasil. E as respostas que eles obtiveram, os colocaram graficamente, variando de acordo com a PF, uma PF boa, acima de 300, uma PF efetivamente ruim, entre 150 e 300, e o paciente crítico, aquele paciente com síndrome da angústia respiratória aguda. E as respostas foram diferentes em relação ao volume corrente, em relação à PIP alta no paciente com ou sem hipertensão intracraniana, em relação a PaCO2 no paciente com ou sem hipertensão intracraniana, na PaO2 e na SpO2. Então, esse estudo do professor Paulo Pelosi, o estudo Ventilo, que entrevistou 687 centros, dos quais 472 eram na Europa, mostra que a ventilação mais comum, a forma de ventilação mais comum é a ventilação protetora, efetivamente, que é 6 a 8 ml por quilo, mais uma PIP que varia de 10 a 15 centímetros de água. No caso de uma PF muito baixa, metade das respostas foram um volume corrente em torno de 4 a 6 ml por quilo. O modo de ventilação mais utilizado foi o modo de ventilação controlada a volume. Isso porque, muito possivelmente, isso altera menos a fisiologia cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão de perfusão cerebral, tem menos oscilação. E a estratégia frequente para resgate, vamos dizer assim, inclui desde bloqueadores neuromusculares, manobras de recrutamento, e aí tem posição prona, que é questionável efetivamente, porque é muito difícil colocar o neurocrítico em posição prona, até porque há uma diminuição importante do débito cardíaco, isso pode diminuir a perfusão cerebral, e ECMO, que efetivamente também não tem como se recomendar, uma vez que esses pacientes neurocríticos, muitos deles não podem usar anticoagulantes. Em geral, frequentemente esses pacientes neurocríticos precisam de ventilação mecânica. A incidência é muito alta. E as configurações ideais do ventilador e alvos respiratórios não são claros em pacientes neurológicos. Até saiu um estudo bem recente agora em pacientes não cardíacos e não neurológicos, com a participação de um grande intensivista aí de São Paulo, o Dr. Ari, que mostra que não tem muita diferença em relação à ventilação protetora e não protetora quando o paciente não é neurocirúrgico ou cardíaco. O conhecimento atual sempre vai recomendar a ventilação protetora, que é de 6 a 8 ml por peso corporal predito. O desmame é sempre desafiador nesses pacientes.
sendo que a traqueostomia ela é indicada muitas vezes antes mesmo da falha de intubação. Mas uma das indicações da traqueostomia é a falha de intubação, sem dúvida nenhuma. Bom, em geral, então, o rebaixamento do nível de consciência é o principal fator de risco para infecções pulmonares, broncoaspiração e outras complicações pulmonares. A intubação endotraqueal e a ventilação mecânica têm um papel muito importante nessa fase aguda, principalmente para sedar bem o paciente, controlar os gases, evitar hipoxemia e evitar hipercapnia. Em 2011, no Critical Care, o professor Paulo Pelosi, junto com a professora Patrícia Rocco, aqui do Fundão, já enxergando bem lá longe, bem na frente, publicou esse comentário no Critical Care que fala sobre a relação pulmão-cérebro. Efetivamente, essa correlação entre o paciente que tem uma injúria cerebral e que pode ser acompanhado de uma injúria pulmonar, não só pela questão de consciência, pela questão clínica, mas também pela questão inflamatória. O outro artigo da Denise é muito interessante também, com a participação da Chiara, também com a participação do professor Paulo e com a professora Patrícia Rocco aqui do Fundão, tenta individualizar esse tratamento. Isso é muito interessante. Não teremos tempo para falar tudo que está nesse artigo, mas eu acho muito interessante a mensagem de que eles tentam dividir em subpopulação. Não dá para colocar na mesma caixinha todo o neurocrítico em relação à ventilação invasiva, desmame, traqueostomia, entre outras situações respiratórias. Então, eles dividem em pacientes com trauma crânioencefálico, um acidente vascular cerebral isquêmico agudo, a hemorragia subaracnoide e a hemorragia intracerebral. E nesse artigo, a Denise coloca essa relação que o professor Paulo, com a professora Patrícia, já tinha falado há anos atrás, que é em relação, quando se tem uma injúria cerebral, eu tenho um aumento da pressão intracraniana, uma tempestade de catecolaminas, processo inflamatório, liberação de dopamina, e muitas vezes a terapia hiperosmolar que é feita nesses pacientes pode também levar à injúria pulmonar. E essa injúria pulmonar, que leva à inflamação, pneumonia associada à ventilação, hiper ou hipocarbia, hipoxemia, perpetua também essa lesão cerebral. Então é um ciclo que vira um ciclo vicioso. Então, entrando um pouco mais nessa questão inflamatória, a lesão pulmonar associada à inflamação sistêmica é um problema. Os pacientes que são portadores, são neurocríticos, eles desenvolvem processos sistêmicos. A pneumonia secundária à aspiração e disfagia, nós sabemos, nível de consciência, posicionamento, em 20% dos pacientes eles vão desenvolver a pneumonia. Em relação ao AVE grave, 34% desses pacientes, efetivamente, tiveram alguma disfunção orgânica. E a disfunção orgânica mais comum é a disfunção ventilatória, no qual a maioria, efetivamente, precisa de ventilação mecânica, e muitos deles, em torno de 20% a 25%, desenvolve a síndrome do desconforto respiratório agudo. A pneumonia é o tipo mais comum, como eu disse, de infecção pós-AVE, com incidência de até 22%, piorando muito o resultado clínico e também o resultado neurológico. Bom, o artigo publicado recente, eu imagino, tentando entrar no cérebro da professora Patrícia, audácia minha, né? A Gisele Souza é médica anestesiologista, fez a tese de mestrado e publicou esse artigo, que parte do princípio dessa síndrome pulmão-cérebro. Ela faz um estudo comparativo entre a dexmedetomidina e o propofol em relação à proteção cerebral e pulmonar desses pacientes. Não é o escopo da nossa apresentação aqui, mas é interessante porque ela parte do princípio que no paciente neurocrítico há uma lesão, há uma resposta inflamatória importante que lesa o pulmão, e ela já vai além, ela quer buscar comparação entre os fármacos anestésicos, se é possível causar alguma proteção cerebral ou pulmonar. Isso porque já é sabido que a lesão cerebral leva à liberação, uma inflamação importante, com liberação de fator de necrose tumoral, interleucinas, entre outros. Isso leva à lesão pulmonar e uma disfunção secundária. Mais uma vez mostrando aqui que a lesão inflamatória cerebral pode causar uma inflamação sistêmica com grande liberação de interleucina 6, fator de necrose tumoral, agregação de macrófagos e alterar toda a dinâmica pulmonar. Existe um estudo do professor Paulo que fala sobre a participação dos macrófagos nessa lesão pulmonar. As lesões mais comuns que acontecem no paciente neurocrítico pulmonares é o edema intersticial, hemorragia, inflamação, atelectasia e broncoconstrição.
tudo isso levando ao aumento do desafio em relação à ventilação mecânica. Outro artigo, publicado em 2021, mais recente, no Critical Care, também suporta a mesma teoria. A teoria de que existe uma relação pulmão-cérebro, a injúria cerebral, levando a dificuldades na ventilação. Bom, em relação à PIP, o que a gente sabe é que a PIP deve ser utilizada no contexto da ventilação protetora, porém nunca acima de 15 centímetros de água. Isso porque há alterações nos parâmetros cerebrais. Esses pacientes que a gente institui a PIP devem ser monitorados estritamente em relação à pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral. O artigo da Chiara Rouba, mais uma vez, a Chiara é especialista em ventilação mecânica, intensivista, também especialista em neurocríticos, é um consenso, é o que tem de mais atual, talvez, que é esse consenso feito por vários especialistas do mundo inteiro, inclusive o professor Paulo, inclusive o Ari Serpa Neto, de São Paulo, que tenta, efetivamente, como a gente não tem tanta evidência, tenta, com opinião de especialistas, fazer recomendações. Vou tentar falar algumas recomendações que estão descritas nesse paper. Aqui a gente tem, em relação à intubação endotraqueal nos pacientes com injúria cerebral aguda. É fortemente recomendada a intubação endotraqueal, apesar de não ter evidência. A gente sabe que a intubação endotraqueal protege o paciente de agitação, pacientes combatíveis, pacientes que têm maior risco de broncoaspiração. Além disso, os pacientes que têm a escala de coma de Glasgow abaixo de 8 também é recomendado, apesar de não ter evidência científica. Entre outras, pacientes que perdem a capacidade de proteção das vias aéreas. E a gente deixa aqui para os senhores olharem com calma que existem situações que têm forte recomendação e situações que têm recomendações fracas, efetivamente pelos especialistas. E os níveis de evidência são sempre baixos na literatura. Em relação à ventilação não invasiva, com alto fluxo, efetivamente já é um pouco mais controverso. E dificilmente a gente vai indicar uma ventilação não invasiva no paciente neurocrítico grave, porque a gente precisa controlar os níveis de CO2, de O2, a insuficiência respiratória. Então, não é recomendado ventilação não invasiva no paciente neurocrítico grave. Em relação à PIP, foi o que eu falei. Se a gente tem um paciente que não tem hipertensão intracraniana, é forte a recomendação de utilizar a PIP no contexto da ventilação protetora. Porém, se o paciente tem elevação da pressão intracraniana, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação à PIC para não diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e levar à isquemia cerebral. Mais recomendações desse grupo, eu deixo aí esse slide para vocês olharem, a dificuldade que há de fazer um consenso em relação a alvos, por exemplo, de pH, PaO2, PaCO2 nos pacientes neurocríticos. A gente sabe que os pacientes devem ter uma perfusão cerebral mínima, efetivamente. Eles devem ter uma oxigenação mínima, isso é fortemente recomendado. Em relação às terapias de resgate, bloqueador neuromuscular, posição prona, ECMO, foi que também eu falei. Efetivamente, como se faz ECMO, coloca o paciente em ECMO, o neurocrítico? É muito difícil lançar mão de anticoagulantes no paciente neurocrítico. E como que eu coloco o paciente, por mais que prone position seja a posição prona, aumente todos os parâmetros respiratórios, melhora a oxigenação, melhora a relação ventilação-perfusão, é difícil virar o paciente neurocrítico e colocar ele em posição prona por um tempo prolongado. Também continuando as recomendações, e aí para cada caso específico, efetivamente, tem recomendações mais fortes e recomendações mais fracas. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo depois, esse consenso. E finalizando a nossa apresentação, também do artigo da Denise, lá de Gênova, ela tenta, como eu disse no início, individualizar as situações. Ela individualiza o trauma crânioencefálico, a isquemia cerebral, a hemorragia subaracnoide e a hemorragia intracerebral. E aqui ela mostra as recomendações para cada situação. No caso do trauma crânioencefálico, paciente com Glasgow abaixo de 8, você vai entubar esse paciente, manter a PaCO2 num valor relativamente entre 30 e 35, nunca abaixo de 30, a PO2 acima de 60, com a SPO2 maior que 94,
o volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, uma PIP baseado na oxigenação e baseado também efetivamente nos parâmetros cerebrais. Em relação à traqueostomia, eu posso usar o score Visage para indicar ou não a traqueostomia. No caso de isquemia, intubação Glasgow menor que 60, é bem parecido efetivamente com os outros casos. A PO2 MOC 60, a SPO2 MOC 94, um volume de 6 a 8 ml por peso predito, e a PIP titulado por oxigenação. Nesse caso isquêmico, dificilmente vai ter hipertensão intracraniana, é mais difícil de ter, menos comum, então eu posso ter um pouco mais de flexibilidade em relação à PIP. Tá? Em relação à traqueostomia, mesma coisa, usando o Visage. Em relação à hemorragia subaracnoide, a gente vai entubar esse paciente não só quando o Glasgow é baixo, mas também quando eu preciso controlar grandes hipertensões arteriais que acompanham essas rupturas, efetivamente, uma ruptura de aneurisma, que eu preciso controlar a pressão arterial. Então, a sugestão são semelhantes de volume corrente, de PIP, de PaCO2 aos outros, as outras patologias, e o Visage também é utilizado para a traqueostomia. Por último, a hemorragia intracerebral, eu vou entubar esse paciente com Glasgow abaixo de 8, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, uma PIP titulado por oxigenação e também o Visage como forma de uma traqueostomia de resgate. Muito obrigado a todos.